Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vida. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para este encontro da Igreja Batista Boas Novas. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web rádio TV. É a Igreja Batista Boas Novas, no cumprimento da grande comissão, anunciando o reino de Deus. É muito bom estarmos juntos em mais este encontro, Boas Novas na web. Como sempre acontece, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Igreja Batista Boas Novas está situada na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Entre muitas atividades, nós nos reunimos aos domingos, pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. Todos os domingos, Grupo do Crescimento Cristão, quando juntos nós compartilhamos sobre um tema da Palavra de Deus. E ali compartilhamos a fé e procuramos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nesse mesmo horário temos espaço para as crianças, programação especial para as nossas crianças. Você, se tem sua criança, pode trazer, que ela será muito bem cuidada, muito bem tratada. À noite, a partir das 18h30, culto de celebração ao Senhor. E às quartas-feiras, reunião de oração a partir das 19h30. Programe-se para estar conosco, será uma alegria poder receber você e sua família. Pela graça de Deus, nós estamos
no primeiro dia do segundo ano, do segundo mês desse ano de 2024. Olha, passou rápido o mês de janeiro e já estamos no mês de fevereiro, debaixo da graça maravilhosa do Senhor. É tempo de agradecer a Deus, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de estarmos atentos, porque como diz a canção aí no fundo, Jesus breve virá, e o chamamento do Senhor é este: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que você possa estar participando, nos acompanhando com suas orações, compartilhando, convidando seus amigos a estarem participando deste culto. Você pode ser um agente do Reino de Deus, fazendo essa sua parte. Mande o link aí para os seus amigos, seus familiares. E agora vamos estar agora então, mais uma vez, acompanhando a caminhada de Jacó. Essa série de encontros da quarta-feira trata sobre a história de Jacó, parte da história de Jacó. E estamos dando tema geral, um altar a Deus, o nosso Deus. Vivendo para estabelecer um altar a Deus. Foi assim que Jacó acertou a sua vida, quando ele resolveu fazer da sua vida um altar de gratidão ao nome do nosso Deus. Então essa história de Jacó é mais um episódio. E esse episódio de hoje nós vamos tratar sobre o tema aproximando-se do Vale de Jaboque. Quando Jacó vinha voltando para a sua terra natal, com a sua família, com a sua fazenda, mas com um peso tremendo sobre o seu coração. E assim vivia Jacó, assim ele estava caminhando. Mas vamos ver que, à medida em que ele veio obedecendo a Deus, ele foi vencendo aqueles fantasmas, aqueles problemas, aquele peso, aquela sobrecarga que estava sobre a sua vida. Nós vamos orar ao Senhor com aquela oração cantada que sempre fazemos nesse momento antes de nós tratarmos de tema relacionado com a palavra de Deus. Você pode estar fazendo essa oração cantada aí na sua casa. Vento do Espírito, onde você estiver. Vento do Espírito Santo. Que o vento do Espírito Santo esteja tomando conta da sua vida, da sua casa, do seu coração, da nossa nação, soprando nos quatro cantos desta terra. Vento do Espírito Santo. Vento do Espírito. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vamos orar agora. Vamos buscar a presença do Senhor também. Temos motivo para agradecer e também petições a fazer ao nome do nosso Deus. De forma especial, você tem uma agenda de oração que está publicada na nossa igreja e é um exemplar dela impresso para que você possa estar em unidade acompanhando o caminhar de intercessão da igreja. A propósito, amanhã, dia 2, até o dia 13, nós vamos ter 12 dias de jejum e oração pela nossa pátria, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo Brasil. Vamos estar também destacando, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa nação, quando agora muitas cidades, ou quase a nação inteira, prepara-se para essa festividade que vem aí, chamada de Carnaval. E pela nossa fé, conforme as Sagradas Escrituras, nós
Cremos que a nossa nação não precisa do carnaval, que ele é danoso sobre todos os aspectos à nossa nação, à população brasileira, às famílias e aos valores. E vamos estar orando para que o Senhor abençoe a nossa nação, para que o Senhor, pela sua graça, neutralize todos os efeitos, todos os malefícios do carnaval sobre a nossa nação. Dia 2 amanhã até o dia 13, jejum e oração. Foi a receita que Jesus nos deu, foi a tática que Ele nos deu para que possamos vencer os grandes desafios, os grandes opositores espirituais. Amém, queridos? Vamos também, quero destacar aqui, só fazer um destaque, orar pelo irmão Eric, filho da irmã Ruth Mendes, está internado e ele então carece das nossas orações. Os demais pedidos já foram divulgados. Logo agora, essa semana, vamos estar emitindo uma nova versão, uma versão atualizada da nossa agenda de oração. Mas esse pedido tem sido sempre atualizado pela internet, pelo WhatsApp. A Lígia tem feito isso. Vamos orar? Querido Pai, nos alegramos por estar na presença do Senhor como igreja para este programa, transmissão das boas novas de esperança. Agradecemos ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, pelas provisões, por Jesus Cristo, nosso Salvador, pela família, pela igreja, por nossa nação, por tudo que o Senhor tem nos feito, pela sua graça e pelo seu amor. Consagramos nossas vidas ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, ó Deus, é para a glória do Senhor. Também tudo que teremos, tudo que seremos, é para a glória do Senhor. Queremos consagrar ao Senhor também a vida dos dizimistas e dos ofertantes, aqueles que têm feito chegar até a tua casa os dízimos e as ofertas, os mantenedores, ó Deus, da voz profética, da casa de oração, da adoração profética. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos pedir a tua bênção sobre a nação brasileira, sobre cada família, sobre cada cidadão, sobre as autoridades estabelecidas. Clamamos ao Senhor que o Senhor remova da nossa nação tudo que é contrário, tudo que desagrada a vontade do Senhor, aquilo que consta nas sagradas Escrituras, a santa palavra de Deus. Pedir a bênção do Senhor sobre todos os brasileiros. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre os enfermos. De forma especial, destacamos a vida do irmão Eric, que está internado. Que o Senhor visite, que haja cura, porque o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é aquele que traz à existência o que não existe. Visita os hospitais e que opere obra de milagre, de tal maneira que todos saibam que algo sobrenatural aconteceu e que foi a mão poderosa, a mão forte do Senhor que fez isso. Que o Teu Espírito Santo possa estar nos dirigindo, falando aos nossos corações, levando essa palavra aos corações que o Senhor mesmo já tem determinado que ela deve chegar para operar obra de transformação. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Muito bem. Vamos agora então à história de Jacó, mais um capítulo dessa história de Jacó. Estamos então aí no capítulo 32 de Jacó, quando Jacó estava voltando para a sua terra natal. Diz assim a palavra de Deus: e orou Jacó, Deus meu, pai de Abraão, e Deus meu, pai de Isaque: ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas um cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos.
livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Eu li Gênesis capítulo 32, verso 9, 10, 11 e 12. Hoje queremos então estar conversando um pouco sobre aproximando-se do Vale de Jacó, quando a decisão que Jacó tomou o levou a trilhar o caminho do Senhor, literalmente, que o Senhor havia determinado. E vemos então que Jacó, ao se aproximar de Deus, ele ia conhecendo mais e mais a Deus. Assim mesmo que acontece conosco. Decidimos buscar o Senhor, nos dedicar ao Senhor, fazemos um propósito e passamos a conhecer mais e mais o Senhor e também descobrir, né, os princípios de Deus operando em nossa vida, tesouro de Deus para a nossa caminhada de fé. E hoje então nós vamos ver esse aspecto da caminhada de Jacó, quando ele voltando para a sua terra, ele foi tendo a sua percepção, o seu conhecimento, a sua visão de Deus aumentada. E isso operando na sua vida quando ele vivia grande crise. Ele vai para aquele Vale do Jabó, onde ele vai ter uma experiência incrível com o Senhor, que nós vamos tratar, se Deus permitir, nos próximos encontros. Mas precisamos então aqui tirar alguns princípios para nós hoje da vida do nosso irmão Jacó. Primeiro, nós precisamos saber que há uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Aqui talvez esteja um divisor de águas, algo assim que nós precisamos superar essa, às vezes, barreira para saber isso, ter conhecimento de que há uma palavra de Deus sobre a nossa vida. E sobre a vida de Jacó era a palavra de Deus sobre a vida dele que estava dando um norte. Ele tinha para quem recorrer, ele tinha com quem falar, porque ele tinha no seu coração a palavra que Deus havia dito para ele, como eu acabei de ler. Ele disse no verso 9, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, que te farei bem. Ele reivindicou a palavra de Deus. Isso aqui é só uma parte, mas a palavra de Deus sobre a vida de Jacó está desde quando antes dele nascer. No verso 12 do capítulo 32, ele ainda diz novamente, e disseste, certamente te farei bem, e te dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então Jacó, nesse momento de crise, de tensão, de medo, né, quando tudo estava em risco na vida dele, a sua família, a sua própria vida, a vida dos seus, as suas conquistas, Jacó valeu-se da palavra de Deus, que Deus havia dito a ele que iria acontecer. E ele, crendo nessa palavra, ele reivindicou que essa palavra se tornasse uma verdade na vida dele. Ou seja, a palavra de Deus, o Logos de Deus, agora precisava tornar-se o rema na vida dele, uma palavra rema na vida de Jacó. O que nós precisamos tirar para nós hoje, no tempo em que vivemos, é que há uma palavra de Deus sobre cada pessoa, sobre cada um de nós. E essa palavra que é o nosso norte, essa palavra que é a nossa segurança, essa palavra é que nos vai dar condições de caminhar, de enfrentar os desafios, enfrentar os nossos medos, como aconteceu com Jacó. O salmista, no Salmo 139, verso 16, ele escrevendo sobre a atuação de Deus na nossa vida e sobre a vida dele, o salmista fala assim, Salmo 139, verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe,
E no teu livro, olha a figura que o salmista usa, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Olha a concepção, o conhecimento que o salmista teve do Senhor. Ele sabia que desde antes de ele nascer, Deus estava cuidando dele. Deus já tinha escrito. E ele coloca assim, escrito e determinado. Cada dia, cada momento, cada hora, cada segundo. E Jacó está vivendo essa experiência. E nós precisamos hoje, nesse tempo de tamanho desafio para nós, precisamos viver sabendo que há uma palavra de Deus sobre nós. E que possamos nos valer dessa palavra em todos os momentos de nossa vida. Outra lição, outro tesouro que nós encontramos aqui é que nós precisamos ter conhecimento dessa palavra, como tinha o salmista, como teve Jacó, mas nós precisamos viver segundo essa palavra de Deus para nós. Porque muita gente conhece, mas não pratica, mas não vive, não tira proveito. E o que Deus quer é que nós possamos tirar proveito, nos aproveitar das promessas dele, das palavras dele, porque ele é fiel. Amém, queridos? Veja como está a imagem aí, se está tudo correndo bem, porque para mim aqui parece que está havendo alguma intercorrência. Se estiver correndo bem, a gente vai continuar aqui a transmissão. Está tudo normal? Então vamos continuar. Eu peço que vigie, que para mim aqui congelou na minha tela, mas tudo bem. Então, nós precisamos então viver segundo a palavra de Deus. Amém, queridos? O segredo para viver bem, é andar segundo o que Deus diz. É caminhar segundo o que Ele tem para nós. Jacó andou um tempo no sentido contrário a esta palavra, porque ele pretendia conquistar a bênção de Deus da sua maneira. Já havia uma palavra antes dele nascer, mas lá ele e sua mãe, então, arquitetaram um plano para determinar que a bênção sobre a vida dele, eles iam conquistar da maneira como eles pensavam. Isso é, de uma maneira fraudulenta. Ele pensou que viver bem era ao seu modo, não ao modo de Deus. Muitas vezes, nós conhecemos a palavra. Tem gente que conhece a Bíblia, conhece mesmo, mas não vivemos a palavra. Queremos viver a nossa vida não conforme a palavra, não ao modo de Deus, mas ao nosso modo. Então, queridos, nós não podemos esquecer que Deus escreveu nossa história. Deus escreveu a sua história. E Deus escreveu a nossa história ao modo dele, não ao nosso modo. Por isso nós não podemos viver ao nosso bel prazer, ao nosso modo, mas ao modo que Deus estabeleceu. O modo de Deus é este, como escreveu o salmista: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Amém, queridos? Terceiro princípio e terceiro tesouro para a nossa vida que nós encontramos aqui na vida do nosso irmão Jacó é que não se vence na vida espiritual simplesmente mudando de lugar, mudando o endereço. Já temos falado isso em outras vezes. Jacó tentou solucionar os seus problemas, aliás, problemas que ele mesmo criou, mudando de lugar,
fugindo para Mesopotâmia. Isso está lá em Gênesis 28, de 1 a 9, quando ele resolveu fugir porque ele criou problemas e ficou com medo. E agora estava ameaçado por causa dos seus próprios problemas. Então, Jacó vivia a síndrome de Adão. A síndrome de Adão, que nós muitas vezes hoje somos atacados por ela. O problema não é meu. O problema não está dentro de mim. O problema não está no meu coração. O problema não está na minha alma. O problema está fora de mim. Quando Deus interpelou Adão, depois que ele havia desobedecido o pecado, por que você fez isso, Adão? Ele disse, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Veja você, que coisa, né? E às vezes, nós como viemos de Adão, nós ficamos atuando, nos comportando dessa mesma maneira. E aí queremos mudar aqui, mudar ali, mudar de endereço, fugir. Não adianta fugir do problema ou mudar de endereço quando o problema está dentro de nós. O problema está em nós. Já falei para vocês, aqueles que me ouvem em outras ocasiões, eu tenho até um livrinho, procurei aqui, mas não localizei na minha estante. Um livrinho que eu comprei, que diz assim, o seu problema é você. Comprei esse livro por R$2, estava lá na porta do seminário, tipo lá, um livros antigo, eu peguei um livrinho pequenininho. E aquele autor diz exatamente isso, que o problema está em nós, não está fora de nós. Então não adianta fugir. Tem alguém perto de você aí e fala assim, não adianta fugir. Não adianta fugir, mudar o endereço do problema. O que adianta, o que resolve é andar no caminho que Deus preparou para cada um de nós. Andar no caminho que Deus mesmo preparou para cada um de nós. Às vezes as coisas não dão certo. Eu disse às vezes, mas vou mudar. Muitas vezes as coisas não dão certo. Por que não dão certo? Porque nós não queremos enfrentar o problema que está dentro de nós. Às vezes não há avanço, não há realizações, não há verdadeira paz, não há verdadeira felicidade. Jacó era um filho de Deus, tinha uma palavra sobre a vida dele, ele sabia, e ele, em determinado momento, ele começou a viver conforme a palavra de Deus para ele. Aí ele teve que rearrumar sua casa, como vimos anteriormente, que estava desorganizada, sua casa espiritual, e começou então a vencer aquelas barreiras que estavam perturbando a sua vida. E outro princípio é que o nosso erro, os nossos pecados, não invalidam as promessas de Deus. Presta atenção. Os nossos erros e os nossos pecados não invalidam, não anulam as promessas de Deus para a nossa vida. Mas que coisa boa, né? Então eu posso errar, eu posso pecar? Não. O que impede as promessas de Deus chegar até nós, ela tem validade. Não chega até nós, é a falta de arrependimento. Arrependimento. Porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Ele não desiste de ninguém. Mas é importante que as pessoas andem segundo o seu querer, trilhe o seu caminho. Nossas ações erradas, nossos pecados não invalidam, não anulam o que Deus tem para nós, porque Deus não desiste de nós. Nós é que às vezes desistimos de crer na palavra de Deus, desistimos de Deus quando trilhamos nossos próprios caminhos. Caminho que Ele estabeleceu para nós, nós deixamos de lado. Mas Deus estabeleceu
trilhas, caminhos para nós, para que possamos viver bem, andar bem, ser bem-sucedido nessa vida, nas lutas e dificuldades e problemas, e acima de tudo, na eternidade. E o último princípio que eu quero compartilhar com você, que nós tiramos da história de Jacó para nós, quando ele se aproximava do vale de Jaboque para ter um encontro tremendo com o Senhor. Esse último princípio é que Deus nos dá um tempo para que possamos retornar. Um tempo para que possamos retornar ao caminho do Senhor. Retornar ao primeiro amor. Deus nos dá esse tempo para voltarmos a Ele, abandonando os nossos caminhos. Jacó estava no seu caminho, aquele lugar que ele estava, a casa do sogro, Deus estava lá abençoando ele, mas não era o caminho que Deus havia planejado, aquele não era o plano de Deus. Agora ele está voltando, se adaptando, se encaixando no plano de Deus. Ele estava abandonando aquele caminho e voltando à sua terra natal. Então, Jacó teve um tempo para decidir voltar. E você, todos nós temos um tempo que Deus nos dá. O tempo é agora, para decidirmos voltar e irmos caminhando em direção a Deus, para o Vale de Jaboque. Ali ter uma experiência de renovação com Ele e começar uma nova e maravilhosa etapa da nossa vida. O que aconteceu com Jacó pode acontecer com qualquer pessoa que deseje receber uma visitação do Senhor na sua vida. É para aqueles que já têm Jesus, que anda abatido, desanimado, em caminhos errôneos. É tempo de voltar ao primeiro amor. Para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, não conhecem verdadeiramente o Senhor, que volte ao Senhor. Isso pode acontecer com você. As promessas de Deus permanecem valendo para você hoje. Como valeu para Jacó, vale para você, vale para mim hoje. Eu quero lhe dizer que as promessas de Deus estão mantidas para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Baste que você volte. A palavra hoje é voltar. À medida em que Jacó estava se aproximando do Vale de Jacó, uma nova direção, a direção de Deus para a vida dele, ele estava voltando para o Senhor. É isso que diz essa canção. Nós vamos ouvir um pouquinho dessa canção que fala muito ao nosso coração e nós vamos orar logo a seguir. Que Deus abençoe você, sua casa e sua vida. É tempo de voltar para o Senhor, de se aproximar do Vale de Jaboque. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Quando ouvi o teu chamar, dizendo: filho, vem caminhar comigo. Mas tu sabes que eu me perdi tuas pegadas no caminho. Pensei que pudesse ir sozinho. Pai, eu me enganei. Pai, eu me enganei. Muitas vezes estamos enganados e agimos como crianças espirituais. Tempo de voltar a caminhar contigo. Foi o que fez Jacó.
É tempo de voltar a caminhar com o Senhor. Vamos orar? Vou orar por sua vida, vou orar por você, por sua casa, para que o Senhor pelo seu Espírito, nos ajude nesse tempo tão desafiador, para que você possa voltar-se para o Senhor. Ó amado Deus, sabemos que o Senhor tem uma palavra sobre nós, sobre cada pessoa. Sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para nossas vidas, um caminho de vitória, de paz, um caminho a ser trilhado aqui, que sejamos bem-sucedidos aqui e também na eternidade. Pedimos, Pai, que este seja um tempo em que a Tua igreja se aproxime do Vale de Jaboque para uma grande experiência com o Senhor. Um tempo em que seu povo busca o Senhor enquanto se pode achar. Que seja um tempo de voltar ao caminho do Senhor. Oh, Deus amado, quantos estão dispersos, andando como andava Jacó, segundo o seu querer, fugindo até. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, que eles possam hoje pôr os seus pés no caminho que é Jesus e voltar para o Senhor e ter uma vida de paz, e com esta vida de paz ter acesso à Tua presença, e com esta vida deste caminho que é Jesus, eles possam ter certeza quanto à vida na eternidade. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo opere uma obra de visitação na vida de cada pessoa que terá acesso a esta programação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom estarmos juntos com você até aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quero agradecer a sua audiência, aqueles que estão conosco. Só deu para visualizar aqui pouquíssimas pessoas, que a telinha parou, mas quero mandar um grande abraço para todos vocês, um abraço duplo, meu e da Lígia, para você e para toda a sua família. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Será no próximo domingo pela manhã, primeiro domingo do mês, dia de celebração da Santa Ceia do Senhor. Fiquem todos na santa e na bendita paz de Jesus.